Galera, no universo de Naruto é marcado por vários jutsus que são até utilizados por outros ninja. Kakashi que se diga, né? O ninja copião. Entre os jutsus tem o Hiraishin. Então, nerd, me diz aí, quem tem o Hiraishin mais poderoso? Minato Namikaze ou Tobirama? E por incrível que pareça, Minato não tem o Hiraishin mais forte. Mas você deve estar se perguntando, Como assim? Como que ele não tem o Hiraishin mais forte? e eu vou te explicar. E fala, Shinobis, seja bem-vindo. E até é impossível de imaginar essa possibilidade do Minato não ter o Hiraishin mais forte, já que ele levou esse título de o Relâmpago Amarelo por causa dessa habilidade, o Hiraishin. O Hiraishin foi uma técnica criada por Tobirama, tinha como principal objetivo vencer o Jutsu Ocular ou Sharingan que o próprio Madara utilizava, e com isso ele criou essa técnica incrível que permitia o teletransporte a partir de kunais. E ele utilizava essa técnica para ter uma velocidade a ponto que o Sharingan não conseguisse enxergar esse movimento. O Hiraishin se mostrou uma técnica muito eficaz contra qualquer portador do Sharingan. E isso por si só é incrível. Porém, para você entender como a situação era difícil para Tobirama, dele no teletransporte, ele não consegue teletransportar apenas um objeto, e isso dá uma desvantagem para ele. Minato, ou melhor dizendo, o Relâmpago Amarelo, não preciso dizer mais nada, para meros entendedores apenas uma palavra basta. E Minato fez esse nome e não é à toa, e não é pela cor do cabelo dele, hein? E muitos pensando que era sobre aquelas mechas meio amareladas. E sem piadinhas aí nos comentários, hein, nerds? Agora o pessoal vai aí nos comentários, me chamar de louro, burro. Ei, para com isso, hein, né? E o que fez ele ser tão diferenciado foi a forma com que ele conseguiu criar outras versões do Hiraishin. A mais famosa dela é criando Kamikaze, ficou tão foda, tão famoso, que literalmente, se qualquer um visse ou reconhecesse o Relâmpago Amarelo em qualquer guerra, tinha permissão para dar o pé fora, sabe? Tipo, sair vazando, falar assim, tô fora. Cara, era foda demais. Minato era muito foda a ponto de ter uma regra em que se ele tivesse campo de batalha, o inimigo poderia fugir, que não ia ter penalidade. Literalmente, o cara
é demais. Não tem outra palavra para descrever o tanto que ele era foda. Mas uma coisa que chamou muita atenção e destacou-se no anime foi como ele conseguiu utilizar o Hiraishin com várias variações. E a mais famosa dela foi durante a invasão de Konoha, quando a Raposa de 9 Caudas, ou então a Kurama, foi libertado, o selo foi quebrado e Tobi, que era o seu discípulo, estava atacando a aldeia para tomar, né, a posse da besta de 9 caudas. E ele acabou utilizando um selo combinado com Hiraishin para literalmente teletransportar um dos ataques da raposa para um outro canto que não fosse perigoso na fila. Rapaz, Minato Namikaze não teve 1 minuto de sossego. Mal se tornou Hokage e já teve que enfrentar essa luta, hein? Coitado do Minato. Mas ele utilizou várias variações do Hiraishin e isso foi o que destacou ele de uma forma positiva. Por isso que muitos nerds apoiam a ideia de ele ser um dos melhores usuários do Hiraishin. Tanto que ele desafiou o Haikage, que era um dos caras mais rápidos, e literalmente ele deixou no chinelo. Se não fosse o Killer Bee ajudando durante aquela luta, o Haikage estava de base. Então, seja, ele utilizou de estratégias e conseguiu usufruir e criar várias variações do Hiraishin. E assim, no mundo ninja, quanto mais variações você tiver no seu leque de possibilidades, melhor para você. Mas nerds, e a pergunta que não quer se calar: por que diabos o Minato é um dos maiores portadores do Hiraishin? Ele consegue utilizar o Hiraishin tão bem. Eu posso colocar minha opinião aqui sincera, nerds, mas eu vou te deixar o próprio autor da obra falar. Então, seja, se o autor falou que o Minato é o melhor utilizador do Hiraishin, não tem com quem discutir. Provas essa é que durante a Quarta Guerra Ninja, onde que teve que se utilizar o Edo Tensei para reviver todos os Kages, e nessa lista conclui o Tobirama e o Minato no meio, o próprio Tobirama assumiu que Minato conseguiu ter um desenvolvimento muito grande com a técnica do Hiraishin. Então, seja, o próprio mestre reconheceu que o aluno superou suas expectativas com o jutsu que ele tinha desenvolvido. Mas também não é à toa. Minato Namikaze é um dos Kages mais foda, mas que pena que ele teve que partir cedo. Mas eu sei que vai ter um haterzinho, um nerdzinho que vai não concordar, falar assim, que o Tobirama é o foda. Eu entendo seu ponto de percepção, mas é como eu irei lhe explicar. As técnicas são desenvolvidas e conforme vai passando o tempo, novos conhecimentos surgem e normalmente os senseis e os mestres ensinam as técnicas deles para os alunos, para que os próprios alunos nesse mundo shinobi consiga aperfeiçoar a técnica e tirar o melhor proveito. Passando esse legado vai crescendo e novas gerações vão conhecendo os legados anteriores. Mas e aí, Shinobi, qual é a técnica que você mais gosta nesse universo de Naruto? Comenta aí embaixo que eu quero saber qual é o legado que você vai nos apresentar nesse mundo shinobi. E aproveita que eu quero fazer uma aposta com você. Eu duvido você conseguir deixar o seu like mais rápido que Tobirama e Minato. Dizem boatos que eles conseguiram deixar o like e a inscrição em menos de 3 segundos. Eu tenho certeza que você consegue superar, porque você é um shinobi de elite aqui na nossa família. Então vai lá, deixa esse like e deixa a sua inscrição, que vai ajudar a gente a crescer cada vez mais a nossa aldeia. E eu vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui no final que eu sei que você vai gostar bastante.